Bem, quem assistiu o meu vídeo anterior, esse vídeo é a complementação do anterior. Então, continuando aquele quadro, diga-me com quem andas e direi quem tu és, ou quem anda com porco, farelo come. Vamos ver mais algumas pessoas ou algumas instituições terroristas que Lula se aliou. Por exemplo, você conhece o que é FARC? FARC é uma organização narcoterrorista da Colômbia que, travestida de revolucionários, que auto-intitula-se Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Pois Lula recebeu o chefe dessa quadrilha, dessa facção terrorista em 2003 e ainda sugeriu que a FARC se tornasse um partido político. Foi recebido o chefe das FARC com honras de chefe de Estado pelo PT, por Lula. Você conhece uma figura, um personagem chamado Hugo Carvajal? Hugo Carvajal era o mais importante general de Hugo Chávez. Era, na verdade, o seu braço direito. Pois Hugo Carvajal está preso na Espanha, porque ele está envolvido com narcotráfico. E Hugo Carvajal, na sua delação, disse que Hugo Chávez financiava Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales, essas figuras boas da América do Sul, entre aspas. E, na verdade, a Venezuela atualmente é um estado narcotraficante. Um dos personagens mais influentes do desgoverno de Hugo Chávez hoje está preso nos Estados Unidos como um dos maiores traficantes do mundo. Bom, mas passando para a política nacional, Lula se aliou ao que há de mais podre na política nacional. Aliou-se com Sarney. Sarney foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Deixou o país com uma hiperinflação de 80% ao ano. Além disso, Sarney era um desgovernador que, na verdade, era um coronel do Maranhão, cujo ele e sua família desgovernaram o Maranhão por cerca de 50 anos e quando ele saiu, deixou o Maranhão com o pior IDH do Brasil. IDH significa, para quem não sabe, Índice de Desenvolvimento Humano. Mede o índice de desenvolvimento de um local. Lula aliou-se também a Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma figura que a maioria das pessoas sabe, campeão de processos engavetados no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal tem os seus queridinhos, tem os seus corruptos de estimação. Então ele engaveta os processos dessas pessoas. E Renan Calheiros, além disso, é outro coronel, o coronel de Alagoas. Tem vários anos que ele e sua família desgovernam Alagoas. Inclusive, o filho dele, o Renan Calheiros Filho, né, que largou o cargo agora recentemente de governador de Alagoas para concorrer à vaga de senador, né? Parece sistema de capitanias hereditárias, passa de pai para filho. E também o estado de Alagoas brigava tenazmente contra o estado do Maranhão para ver qual dos dois tinha o pior IDH no Brasil. Era uma briga de foice no escuro. Bom, tem mais. Lula correu atrás de Maluf, que todo mundo sabe, né? Pedindo apoio quando Haddad estava na campanha de eleição pela primeira vez a prefeito de São Paulo. Inclusive o Maluf exigiu que Lula trouxesse a imprensa para documentar que era Lula quem estava pedindo o apoio do mesmo, e não ele que estava indo dar o apoio. Lula, para agradar Maluf, para receber o apoio de Maluf, levou a imprensa, porque Lula é capaz de fazer aliança até com Satã para conseguir o poder. Tem mais. Lula se coligou também, se aliou com Jader Barbalho, que os inimigos de Jader Barbalho chamam jocosamente de Jader Barbari, que também é o coronel do Pará, e cujo filho também é desgovernador atual do Pará. Mais uma vez, parece um sistema de capitanias hereditárias. Bom, aí as pessoas dizem, mas
o governo de Bolsonaro está ruim, o custo de vida está muito alto, os preços estão muito altos, a inflação está muito alta. E eu pergunto, qual é o lugar do mundo que está bom? Vamos colocar, inflação na Argentina, aqui nossa vizinha, 70%, com previsão de chegar até 80% ao ano. Inflação na Venezuela, do podre, porque não é Maduro, é do podre, do amigo de Lula, 686% de inflação ao ano. Cuba, que é o país que Lula chegou a dizer até recentemente numa entrevista, de que, uma das suas falas, perdão, que era o país que tinha conseguido se desenvolver, o único país que tinha conseguido se desenvolver na América Latina. Cuba, 70% de inflação ao ano. Estados Unidos estava com 9,1% de inflação, a última prévia deu 8,5%. Reino Unido, que corresponde à Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, 9,1%, com previsão de chegar até 11% ao ano. União Europeia, 8,6%. Alemanha, 8,5%. Inclusive, alguns amigos meus que moram na Europa, também, quando eu falei dos preços aqui no Brasil, ele disse que os preços também estão exorbitantes aqui na Europa. Inclusive, nos Estados Unidos, tem alguns lugares que está faltando itens importantes alimentícios nos supermercados. Na Inglaterra, por exemplo, várias empresas estão fechando, falindo. O pub é um bar típico inglês, mais antigo da Inglaterra, que tem 1.200 anos, está na iminência de fechar por problemas econômicos. Né? Então, veja bem, na Argentina, a carne aumentou 235%, estava faltando diesel. Nos Estados Unidos, o combustível subiu mais do que o dobro. Na Europa, o gás natural atingiu o aumento de mais de 300%. Então, as pessoas que falam, na época de Lula estava melhor. Bom, Lula governou sob os melhores cenários, né? Lula governou com a economia mundial, talvez na sua mais alta prosperidade no mundo. Lula, na época de Lula, não tinha nenhuma guerra que estava interferindo na economia, não tinha nenhuma pandemia. Bolsonaro, além de pegar a terra arrasada pelo PT, que os próprios economistas, em 2016, quando Dilma saiu, falaram que o Brasil só iria se recuperar se não tivesse nenhum problema, se fizesse a coisa certa, a partir de 2022. Só que houve grandes problemas, né? Por exemplo, a pandemia do Covid foi a maior pandemia dos últimos 100 anos. Só teve uma pandemia igual a essa em 1917 ou 1919, a famosa gripe espanhola. Depois vem a guerra da Ucrânia, que acabou de fazer com que a economia do mundo entrasse em pane total. Então é fácil governar com um cenário altamente favorável. Difícil é governar com esse cenário que está aí. Eu queria ver Lula desgovernando o Brasil nesse cenário para ver como é que estava. Eu já vou dizer como é que estava. Ia ter hiperinflação, saques e mais saques em supermercado, o caos social, a violência extrema, que é isso, aliás, que vai acontecer se Lula voltar. Né? Bom, vamos lembrar que o PT não concluiu nenhuma grande obra que ele iniciou. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que, diga-se de passagem, Lula entregou a coordenação da transposição do Rio São Francisco a Gedel Vieira Lima. Ele era ministro da Integração Nacional no desgoverno de Lula. Aquele mesmo que encontraram 51 milhões em malas no seu apartamento. Né? Não é à toa que, quando Dilma saiu, as obras de transposição do Rio São Francisco estavam atrasadas em quase 5 anos. Não é? Aqui nós temos mesmo, aqui próximo, né, o Porto Sul. Eu passo praticamente todo final de semana lá em frente ao lugar onde vai ser construído o Porto Sul. E digo-lhe que quando Dilma saiu, as obras não estavam paradas, não estavam abandonadas. Só tinham as placas de sinalização, de propaganda. Quando Bolsonaro voltou, as obras estão avançadíssimas, estão a pleno vapor. E a ferrovia também, a oeste e leste,
que liga Ilhéus até o estado de Tocantins e Figueirópolis, também estão em ritmo acelerado. Bolsonaro concluiu a ferrovia Norte-Sul, que estava desde o desgoverno de Sarney, em 1985. Estão trabalhando na ferrovia transnordestina, né? Quer dizer, então, o governo de Bolsonaro está trabalhando, mesmo com toda essa pandemia, em adiantar as obras que não foram concluídas pelo PT. E vale lembrar que o PT, assim, ele começava a obra com um determinado valor e quando ia passando o tempo, os valores duplicavam, triplicavam. Por exemplo, tem uma refinaria em Pernambuco que quando começou a ser construída, estava orçada em 2 bilhões e meio de reais. Com um ano depois, já estava em 12 ou 14 bilhões, não me lembro bem exatamente os valores. Quando o PT saiu, a refinaria não tinha sido concluída ainda e o custo já estava em 17 bilhões e meio de reais. A usina hidrelétrica de Belo Monte foi orçada inicialmente em 15 bilhões de reais. Quando o PT saiu, a usina não estava concluída e já tinham gasto 30 bilhões de reais. Era a famosa corrupção entre o PT e as empreiteiras. Bom, vamos falar um pouquinho, lembrar antes de tudo que Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para Gedel Vieira. É capaz de Lula voltar e dar de novo o cargo de presidente da Caixa Econômica para Gedel Vieira, né? Bom, vamos falar um pouquinho de novo sobre Covid. Fecharam tudo no Brasil aqui, fizeram o tal do lockdown e agora é ciência, meu amigo. O pessoal de Lula, o pessoal da esquerda que fala tanto que quem contraria as ideias deles são negacionistas, então vamos usar aqui a ciência. Foi feita uma meta-análise pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Meta-análise, para aqueles que não têm afinidade com as palavras científicas, é uma análise de vários estudos para ver quais foram as conclusões que aqueles estudos chegaram. Fizeram uma meta-análise de 33 ou 34 estudos, não me lembro bem o número exato, por uma equipe de cientistas da Universidade de Johns Hopkins, que é a mais conceituada universidade em termos de saúde dos Estados Unidos, consequentemente a mais conceituada no mundo em termos de saúde. Inclusive o cientista-chefe foi consultor de várias gestões, de vários presidentes da Casa Branca, tanto faz, eram tanto republicanos como democratas. Você vê o gabarito desse cidadão. E chegaram à conclusão de que lockdown não funcionou. Que lockdown apenas diminuiu em cerca de 0,5% o nível de mortes pelo Covid. E que em outras doenças o lockdown piorou, fez pessoas morrerem mais. Por quê? Claro, você quebra a economia, você quebra os serviços de saúde, as pessoas vão morrer de outras doenças que não o Covid. Aliás, fizeram um estudo aqui no Brasil e mostraram que no desgoverno de Dilma, só pelo fato de ter tido um aumento de 1% a mais, um acréscimo de 1% a mais no nível de desemprego, morreram mais, além, tiveram um acréscimo de 39 mil mortes de câncer, além do que estavam normalmente acontecendo. E isso, claro, é uma coisa lógica, só não entendem as pessoas que não raciocinam. E eu que tenho quase 40 anos de medicina, no final do ano, agora em 31 de dezembro, eu vou completar 40 anos de formato, eu nunca vi enfermarias do SUS vazia na minha vida. No início da pandemia, eu vi no hospital onde eu trabalho, enfermarias do SUS vazias. Mas será que as pessoas pararam de adoecer de outras doenças? Não. É porque a imprensa colocou um pânico. A imprensa fez um estardalhaço tão grande que colocou um pânico nas pessoas. Eu tive pacientes mesmo que não quiseram ir para o hospital. Mesmo eu falando, se você não for para o hospital, você vai morrer. Não, doutor, eu não vou, porque senão eu vou morrer de Covid. Eu digo, se você não morrer de Covid no hospital, você vai morrer de outra coisa em casa. E eu vi aquele jornalista Alexandre Garcia falando que um cirurgião cardiovascular famoso, que era amigo dele, dizem que muitas pessoas estavam morrendo
de infarto em casa com medo de ir para o hospital. Aí vocês vão dizer, mas Alexandre Garcia é um jornalista da direita, ele vai mentir? Não. Mas eu vi nos comentários várias pessoas realmente confirmando essa notícia que Alexandre Garcia deu, dizendo que pessoas da sua família tinham morrido de infarto porque estavam com medo de ir para o hospital e morrer de Covid e acabaram morrendo de infarto em casa. Quem é o genocida, afinal de contas? Aí eu pergunto, né? Bom, vamos falar um pouquinho das pessoas que tiveram contato com Lula, que eram amigos de Lula, e que a opinião que eles têm, né, sobre o mesmo. Por exemplo, né, Heloísa Helena. Heloísa Helena foi uma senadora do PT, que foi filiada ao PT durante muito tempo, depois ela saiu do PT por corrupção lá dentro do PT, e fundou o PSOL. E olha o que Heloísa Helena falou sobre Lula. Foi Heloísa Helena, hein? Lula é um gangster e o PT calunia e mata. Ela disse que o PT é capaz de matar. Ela disse que o PT é capaz mesmo de matar para conseguir o poder. Então, não foi eu, foi Heloísa Helena. Inclusive isso está no blog do jornalista chamado Reinaldo Azevedo, chamado Política, Governo, PT, Imprensa e Cultura, publicado em 8/9/2000. Né? Aliás, para você ver como tem gente suja na imprensa, o Reinaldo Azevedo, que chamava os petistas de ladrões e estavam noticiando toda hora as falcatruas do PT, hoje está defendendo o PT, dizendo que Lula é a solução para o Brasil, que Lula vai fazer um desgoverno de centro. Por isso que muita gente chama ele apelidou ele de Arruinaldo Azevedo. Bom, tem o Hélio Bicudo também, que disse que Lula se corrompeu e corrompeu o Brasil. O Hélio Bicudo foi um dos fundadores do PT, já morreu, que Deus o tenha, era um advogado famoso no Brasil. Tem também a palavra de Chico de Oliveira, que era um sociólogo, que foi um dos fundadores do PSOL, e que disse num dos programas Roda Viva, de que Lula era desonesto, era corrupto, e que Lula não tinha ética nenhuma. Né? Bom, vamos falar aqui mais uma coisinha, só lembrando uma coisa do que Lula falou em relação ao Covid. Né? Lula falou que ainda bem que a natureza criou esse monstro que foi o Covid e está permitindo para os cegos enxergarem que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Você já pensou se Bolsonaro tivesse falado isso? Alexandre de Moraes ia mandar prendê-lo, ou Randolph Rodrigues ia entrar imediatamente no Senado pedindo impeachment de Bolsonaro. Mas Lula pode falar tudo. Só lembrando, Lula, que o que mais impactou na diminuição de casos do Covid foram as vacinas. E as vacinas não foram fabricadas por nenhum laboratório público, não. Elas foram fabricadas por laboratórios privados. Ou a Pfizer já virou um laboratório público. Ou a AstraZeneca, ou a Janssen já virou um laboratório público. Então, mais uma balela de que Lula fala. E vamos citar alguns dados. No Brasil de Lula e Dilma, os ricos ficaram mais ricos. A fatia que os 5% mais ricos detinham na renda total passou de 40% para 44% nos desgovernos de Lula e Dilma. Vamos lembrar mais algumas barbaridades que Lula falou. Lula, em 2015, ameaçou colocar o exército do MST, ou seja, do movimento dos sem terras, esse movimento terroristas, nas ruas contra a oposição a Dilma. Você já pensou se Bolsonaro falasse um negócio desse? Alexandre de Moraes mandava prender imediatamente. Mais uma vez, Randolph Rodrigues entraria imediatamente no Senado com a tentativa de impeachment contra Lula. Lula agradeceu a Maninho do PT. Maninho foi um ex-vereador
por tê-lo defendido contra alguém que xingou ele. Só que ele não disse o que foi que o cara fez. O cara empurrou um senhor de idade que tinha chamado Lula de ladrão contra um carro que ia passando no momento. O senhor teve um traumatismo crânioencefálico, passou, parece que, se não me engano, 6 meses internado no hospital, e, se não me engano, até faleceu. Quer dizer, Lula estava agradecendo o cidadão por uma tentativa de homicídio. O pessoal da esquerda disse que o pessoal de Bolsonaro é fascista, que é o ódio, que tem o gabinete do ódio. Vamos ver o paz e amor que eles têm. Um vereador petista invadiu uma igreja em Curitiba, um outro petista invadiu uma igreja aí evangélica num estado aí do Nordeste, que eu não me lembro qual foi. Eles invadiram supermercados em Recife, né? E quando o PT faz as suas manifestações, frequentemente tem depredação de patrimônio público. Eu já vi na internet uma pobre de uma enfermeira que ia trabalhar lá em São Paulo, tentou passar por uma manifestação do PT, não teve nenhuma incitação, nenhuma provocação, e foi agredida pelos petistas, inclusive um rosto todo inchado, demasiado, foi mostrado na internet. Então, é esse pessoal que é o pessoal do Paz e Amor, né? Bom, Lula falou que vai revogar a reforma trabalhista. Bom, Lula não vai revogar a reforma trabalhista, não é para ajudar os trabalhadores, é porque acabou a mamata dos sindicatos, né? Que nós tínhamos que pagar os impostos, nós trabalhadores tínhamos que pagar obrigatoriamente a sindicatos pelegos que nada fazem pelo trabalhador e apenas colocam o dinheiro no bolso. Então Lula quer que volte isso, porque os sindicatos todos estão com a cuia na mão, depois que acabou esse imposto obrigatório, né? E só lembrando que ser sindicalista no Brasil, formar um sindicato, é uma das melhores coisas que tem para ganhar dinheiro sem fazer força, né? No Brasil, na época de Lula, tinha quase 17 mil sindicatos, enquanto os Estados Unidos têm apenas cerca de 200 sindicatos. No Brasil tinha quase 17 mil sindicatos. Quer dizer, ser sindicalista é uma maravilha, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre também alguns benefícios que o governo Bolsonaro está fazendo para o Brasil, né? E que não sai na mídia, né? A mídia não vai falar nada que o governo Bolsonaro fez de positivo, porque eles querem derrubar o governo de Bolsonaro. Olha, o Brasil tem o maior saldo comercial da história. 6º lugar em investimento no mundo, investimento estrangeiro. No Brasil, esse ano vai entrar cerca de 122 bilhões de dólares. Na época do PT, o Brasil era o 22º colocado em termos de investimento estrangeiro. O Brasil entrou no período rotatório do Conselho de Segurança da ONU. O real foi uma das moedas que mais valorizaram na pandemia. E o PIB, que era o PIB do Brasil, que era o 13º colocado, com o governo Bolsonaro passou para ser o 10º colocado. Passou na frente do Canadá, da Austrália e da Rússia. Então o Brasil está melhorando. Agora, claro, você não vai sentir isso no bolso imediatamente. Isso não é de uma hora para outra. Mas se você deixar Bolsonaro trabalhar, vai chegar no seu bolso. Isso vai se refletir no seu bolso, a melhora. Mas como o brasileiro é imediatista, ele quer o aqui e agora, ele não valoriza essas coisas. É por isso que o brasileiro acha, o pessoal, a maioria, de que esquece muito rapidamente do que foi que o PT fez, né? De que miséria foi que o PT fez. O PT deixou o Brasil, quando Dilma saiu, na maior recessão da história de um país que não estava em guerra. Aliás, ô Lula, não esconda Dilma, não. Você foi o criador e Dilma foi a criatura. Você está escondendo Dilma. Porque o PT está escondendo Dilma. Por quê? Porque Dilma acabou com o Brasil, mas o Brasil não vinha sendo acabado só na época de Dilma, não. Isso já vinha antes, desde a época de Lula. Agora, naquela época, tinha dinheiro sobrando ainda, a economia mundial que estava bombando, pelo governo anterior
que tinha deixado o Brasil bem economicamente, mas eles acabaram o dinheiro todo e aí se refletiu nos finais do desgoverno do PT. Mas se Lula continuasse governando, era a mesma coisa. Entendeu? Era a mesma coisa. Bom, vamos falar um pouquinho também da Petrobras. A Petrobras, que é um monopólio, né, e que Lula defende tanto a Petrobras, e que no primeiro vídeo eu falei que os desgovernos do PT deixaram uma dívida de 900 bilhões de reais na Petrobras. Aí eles espalham que o petróleo é nosso, que nós somos donos da Petrobras, que a Petrobras é do povo brasileiro. Olha, vou falar para vocês. A Petrobras é um cabide de emprego. A Petrobras tem 315 mil funcionários. As 3 rivais da Petrobras, as 3 maiores empresas de petróleo do mundo, a Shell, a Exxon e a British Petroleum, têm somados 262 mil funcionários. Essas companhias atuam em mais de 100 países e têm mais de 90 mil postos de trabalho. A Petrobras só tem 100 mil postos no Brasil e em meia dúzia de países. Então, a Petrobras é bom para quem lucra com ela, e não é o povo brasileiro em si que lucra. Olha, empresa estatal, ela é ótima para quem lucra com ela. Empresa estatal é assim, quando dá lucro, eles dividem entre eles. Quando dá prejuízo, nós é que pagamos. Vamos lembrar mais uma coisinha. Mais recentemente agora, nos últimos dias, Lula estava em Montes Claros e um homem passando no carro chamou de ladrão safado. E a Polícia Federal tirou esse homem do carro, obrigou ele a sair do carro, prendeu e levou até a delegacia. E ele está ameaçado de ficar preso 1 ano devido ao crime de calúnia. Então vou dizer para vocês agora, se vocês forem assaltados, por favor não chamem o criminoso de ladrão, porque você pode ser preso por calúnia. E o criminoso pode até lhe processar por danos imorais. Esse é o Brasil que Lula quer. Você já pensou se Lula voltar? Se eles já estão desse jeito, se Lula voltar, a coisa vai ser pior. Porque, como disse Ciro Gomes, Lula está querendo vingar-se do povo brasileiro. Porque Lula, ele achava na cabeça dele que quando ele foi preso em Curitiba, o povo ia invadir a cadeia e ia libertá-lo. Como não aconteceu isso, ele está realmente ressentido com o povo brasileiro. E eu vou lembrar aqui, para nós que moramos aqui em Itabuna, lembrar numa cidade vizinha aqui, Buerarema. As pessoas não se portam com as dores, com os sofrimentos dos outros. Buerarema é uma cidade que não vai votar no PT. A maior parte, a grande esmagadora dos moradores, a maioria esmagadora dos eleitores de Buerarema não votam no PT, por uma simples razão. O PT apoiou uma quadrilha que dizia que eram índios, que na verdade eram falsos índios. Aliás, no Brasil, na época do PT, era só você se ir lá e se declarar índio que você era índio, se transformava em índio. Então nós tínhamos, e nós temos ainda, índio de bigode, índio de barba, índio de cabelo pichain, índio careca, né? Que pertence a uma grande tribo, a tribo dos picaretas, é a maior tribo indígena do Brasil. Então esse cara chefiado por um cidadão chamado Babau, que não tem nada de índio, eu sou mais índio do que Babau. Eles invadiram e tomaram as terras dos pequenos agricultores em Buerarema, deixando as famílias desses pequenos agricultores na miséria, passando necessidade. Entendeu? Mas o povo nem olha para o sofrimento alheio. Aliás, o povo, uma pessoa que está sofrendo aqui do lado, eles nem ligam. Então, por favor, conversem com as pessoas de Buerarema. Vocês vão ver que a maioria não vai votar no PT, porque o PT apoiou essa cambada de desordeiros. Bom, para terminar, tem uma socióloga chamada Marilena Chaui, que disse que a classe média tinha que acabar com a classe média, numa das falas dela, e Lula estava de junto,
E Lula deu risada, debochando da classe média. Aliás, Lula disse que a classe média no Brasil ostentava, porque tinha 2 televisões em casa. E, no entanto, ele apareceu logo depois ostentando no pulso um relógio de R$85 mil. Lula hospedou-se recentemente no hotel Meliá, que é uma cadeia famosa de hotéis lá em Brasília, cuja suíte custava nada mais, nada menos do que R$6 mil por dia. Claro, pago por nós, porque a Lula adora viver gastando o nosso dinheiro. Aliás, Lula recebe R$23.300 do PT, do fundão partidário, do fundo partidário, que, claro, não é deles, somos nós que pagamos como presidente de honra do PT, e agora diz que o PT está dando uma ajuda de custo a ele muito maior, porque ele casou, afinal de contas, né? Está gastando mais, e segundo os dizem, ele alugou um sobrado lá em São Paulo, num bairro nobre de São Paulo, se não me engano, Pinheiros, por cerca de R$25 mil. Claro, tudo pago por nós, né? Que eu volto a dizer, Lula adora viver com o nosso dinheiro, adora viver com tudo pago por nós. E só lembrando uma coisa, Lula disse que declarou 7 milhões de reais o seu patrimônio, e a Receita Federal está cobrando 18 milhões de reais de impostos, de multa, etc. Pô, como é que o cara tem só 7 milhões de reais de patrimônio e a Receita Federal está cobrando 18 milhões de reais de multa, de impostos? Pô, essa história está meio mal contada, né? Eu gostaria que me explicassem, por favor, como é que um cara tem só 7 milhões de reais de patrimônio e a Receita Federal cobra mais de 18 milhões de reais de impostos. Mas essas coisas enroladas tudo aparecem com Lula e o PT, né? Só acredita em Lula aquelas pessoas que usam aquela filosofia, me engana que eu gosto. Se você é desse tipo, aí não tem jeito, meu caro, tá? Só para terminar, eu vou falar para Lula e para Marilena Chauí. Eu vou ler aqui um trecho de um grande filósofo chamado Aristóteles sobre a classe média. Aristóteles diz: a mediana nos cumula a todos de bens. Quero viver no meio dos meus patrícios. É evidente, pois, que a comunidade civil mais perfeita é que existe entre os cuidados de uma condição média, e que não pode haver estados mais bem administrados fora daqueles nos quais a classe média é numerosa e mais forte que todas as outras, ou pelo menos mais forte que cada uma delas. E a seguir ele fala de vários grandes figuras de Atenas que eram da classe média. Por exemplo, Solon, que foi um grande legislador de Atenas. Licurgo, que não era o rei, que não era rei, mas era uma grande figura. Carondas, etc. Elogiando a classe média. Então, Lula, a classe média, ao contrário de você, ela trabalha para pagar os seus boletos, as suas dívidas. A classe média trabalha para pagar os impostos dos quais você vive utilizando. Entendeu? Então, nós da classe média trabalhamos. Nós não vivemos sugando nada de ninguém, não. E para terminar, eu vou recitar uma poesia que eu fiz em 2014, na época que Dilma era candidata à reeleição. E, aliás, olha, só lembrando, o PT gastou na campanha de reeleição para Dilma, gastou R$1 bilhão. E só lembrando que agora Lula é o candidato que até agora mais gastou, né, nas eleições do fundão eleitoral. Foi quem mais gastou. Em segundo é aquela Soraya Tronic, e em terceiro é Bolsonaro. Mas vamos ver. O poema chama Corruptei. Do petrolão ao mensalão é um tsunami de corrupção. Nunca se viu tanto ladrão. Ressuscitaram mortos-vivos como Sarney, Maluf, Collor, Renan Calheiros, Jader Barbalho. E ainda dizem que voltar ao passado é votar no candidato de oposição.
gastaram tanto do nosso suado dinheiro fazendo festa para alemão. Dilmão finge-se de vítima, mas os funcionários próximos a ela já não aguentam de tanta humilhação. Sobrou até para o pobre do cozinheiro pratos quebrados em sua crise de irritação. Lula usa da mais vil baixaria contra o candidato da oposição, encarnando o diabo em ação. Só você, eleitor, pode salvar-nos de tanta devastação, votando contra esses monstros na próxima eleição. Obrigado mais uma vez a quem me ouviu. E aqui eu levanto e mostro mais próximo para aquela jornalista da CNN que não sabia nem o que é que estava escrito na bandeira do Brasil. Minha filha, na bandeira do Brasil está escrita ordem e progresso. Obrigado a vocês.